Sobre as brincadeirinhas com a Laísa e fala que todos diziam que ela estava apaixonada por ele. Eu não lembro disso aqui não, hein? E aí, se eu precisar voltar e regravar, pode ser, né? Porque às vezes eu tenho medo de... Na verdade é isso, encontra o raciocínio e continua. Entendi. Entendeu? Tá. Porque a gente vai estar intercalando. Você vai no fio da meada, você conhece. O que ele me contou, Tá. eu vou dar a oportunidade pra você se defender. Então, na verdade, a primeira vez que eu escutei falar da Laísa, que eu tive notícias sobre a Laísa, foi no final do meu R1, né, que foi o meu primeiro ano de residência em otorrino, que ela chegou lá na Unicamp para fazer a entrevista. E na entrevista vai todo mundo muito bem arrumado. E aí você chega lá na sala e tem aqueles 10 professores todos olhando para você, perguntando um monte de coisa. E logo eu tava muito nervosa. E quando eu fico nervosa, eu fico jogando meu cabelo para cá, e jogando meu cabelo para lá, e conversando, e ajo o cabelo para lá e para cá. E o que marcou a Laísa nessa primeira notícia que eu tive dela foi disso daí. A morena de Natal, uma médica muito bem formada, e que se viesse, a única coisa que ela fazia propaganda de shampoo, que ela ficava mexendo a cabeça o tempo inteiro na entrevista de um lado pro outro. Aí depois, né, teve o resultado, eu fui chamada meio que de última hora, assim, então tive que ir correndo para Campinas, e aí foi um choque, né? Então ela sofreu bastante. Então era uma pessoa que ela estava totalmente perdida, não sabia ninguém entendia o que ela falava muito rápido, muito corrido. Até eu me adequar àquilo e conseguir, assim, né, me estabilizar foi bem difícil. Eu chorava todo dia. Eu lembro certinho de um momento que a gente teve, ela no meio do R1 dela, e eu cheguei batendo papo, assim, numa manhã normal. Oi, Laísa, tudo bem e tal? E aí, como é que tá seu dia hoje? Tá mais tranquilo? Quando eu perguntei, e aí, Laísa, tudo bem? Ela desandou a chorar. Isso 7 horas da manhã, e depois chorou o dia inteiro, chorando, o rosto cheio de lágrimas o tempo inteiro. Se olhava pra ela começava a chorar, coitada. E ele muito bonzinho, muito prestativo, ele viu ainda que eu estava me adaptando. E daí ele foi lá prestar toda a sua solidariedade. Que a gente sempre se deu muito bem, assim, eu sempre me sentia muito bem do lado dela. Eu acho que ela também tinha esse sentimento comigo, então a gente sempre foi muito próximo. Quando eu estava com ele, geralmente eu ficava mais tranquila, mais feliz, porque ele sempre muito bem-humorado, sempre brincando muito, deixando o clima mais leve. E foi daí que a gente já começou a ir se identificando, né? O pessoal começou a reparar e esse sentimento começou a crescer. Então foi um ano assim muito gostoso, foi um ano que assim se aproveita bem, assim, um ano que você tá melhor. E ele olhava para mim e falava: "Nossa, você tá muito bem". E depois a gente cada vez mais próximos. Eu conheci a família dela já num momento em Campinas que estava o pai e a mãe dela, mas foi uma coisa muito rápida. E aí terminou, que foi para mim foi assim um grande presente, que o Congresso Brasileiro de Otorrino esse ano foi na minha cidade, né, lá em Natal. E logo que, coincidentemente, na época do meu aniversário, e a festa da Otorrino foi no dia do meu aniversário. Então, assim, foi uma grande festa que acabou acontecendo da Otorrino, né, no dia do meu aniversário. Que daí foi quando eu conheci mesmo os pais dela, o pai, a mãe. Nesse momento a gente não namorava oficialmente ainda. Por coincidência, foi o dia que a gente, também o primeiro dia que a gente realmente ficou mesmo, né? Como começou mesmo ali um relacionamento. O namoro foi evoluindo, né? Como qualquer relacionamento foi evoluindo. Eu terminei minha residência, eu terminei meu R3. E a gente foi se identificando muito, foi começando a gostar de fazer tudo junto. O fato de estar na mesma profissão
né? A gente acabou sentindo isso uma segurança um no outro, logo porque ele, por exemplo, eu confio bastante nele, que ele é uma pessoa bem inteligente, bem estudiosa, bem aplicada. Fiquei um tempo longe de Campinas, e quando eu terminei eu voltei para São Carlos e fiquei estudando para a prova de título de especialista. Ela ficou lá em Campinas, mas depois no início de março, início de abril, eu voltei para Campinas e durante esse período a gente passava alguns períodos juntos em Caconde. E a gente, por coincidência, era uma semana que ele estava em Divinolândia com R4 e eu estava em Divinolândia com R3. E eu não imaginava nunca que a gente noivaria, eu estava imaginando, que a gente podia até estar noivando, se a gente, não, assim, que podia acontecer a qualquer momento, mas jamais ali. Eu comecei a pensar numa coisa mais séria, assim, mais séria mesmo, né? E dali estava uma noite super chuvosa. E comecei a filosofar sobre isso, tal, me programei, comprei o anel de noivado, tal, deixei tudo mais ou menos certinho. Caiu uma chuva assim que a gente não podia sair de casa. Ele, vamos organizar uns queijos e vinhos. Não parava de chover. Chovia de manhã, de noite, sem parar. Eu tava com tudo pronto, já falava, não, é dessa vez que a gente noiva mesmo. Vamos ao jantar por aqui mesmo. E aí nesse jantar, né, ele abriu uma carta, leu uma carta super bonita, eu me mega emocionei, ele também ficou muito emocionado. E durante, né, uma conversa, eu acabei me declarando para ela mesmo. E daí ele me pediu em casamento, foi uma coisa que estava só nós dois. E a gente oficializou mesmo, a gente noivou, ligamos para os pais dela, todo mundo ficou muito feliz, liguei para os meus pais e tal. Foi logo no começo, a gente já sabia que era difícil não ser aquela pessoa, porque era muito bem-estar de estar com aquela pessoa, uma sensação que você nunca tinha tido com ninguém, então... Então não teve um momento que eu falei, não, a Laís é a mulher da minha vida, a gente vai casar. Foi de um sentimento que foi crescendo mesmo, foi amadurecendo, e a gente chegou nisso daí. Na verdade, foi aquela coisa, quando a gente começou, eu não sei o que aconteceu, a gente meio que... a gente fala, não vamos criar grandes expectativas, mas eu vou fazer tudo para dar certo. Estou muito feliz de estar aqui, sem dúvida nenhuma, esse é um dos dias mais felizes da minha vida, acho que da nossa vida. Estou muito feliz com essa festa, com a presença de todo mundo. Essa festa foi feita para vocês, né, para junto com a gente celebrar bastante, se divertir. E vamos para a festa. Gostaria de agradecer também a presença de todo mundo. Como ele falou, a gente está muito feliz. Eu estou muito feliz. Estava muito nervosa esse dia, esperando que todo mundo chegasse bem, todo mundo estivesse agora aqui com a gente. E é isso, vamos comemorar, que é para isso que a gente está aqui. Grande beijo!